boa noite nos ajudado. Libera do teu favor, da tua graça e do teu poder sobre nossas vidas. Meu Senhor, nós estamos hoje na segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos de oração a Ti. E queremos te pedir novos começos, novas portas e muita saúde. Libera do teu poder, Senhor, sobre a nossa vida e sobre todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos finalizar a segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos a Deus. Nós temos apresentado um pedido de novo começo, um pedido de nova porta e de saúde. E amanhã Deus me deu uma nova direção e eu vou ficar uma semana com outro propósito. E você vai saber só amanhã, na live das 6 e 7 da manhã. Eu sigo as direções de Deus e os atos de fé, os atos proféticos, porque eu acredito no poder da oração e acredito em atos de fé. Deus, Ele vê a nossa fé. A nossa fé, ela é um testemunho no mundo espiritual. Quando o Senhor disse a Moisés, estende a vara para o mar e Deus envia, então o vento e o mar se abrem, Moisés teve que ter uma ação. Toda ação no mundo espiritual, ela vai gerar algo. É por isso que eu creio em atos proféticos, em atos de fé. Já é a segunda semana que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração e amanhã nós vamos fazer um outro ato profético, algo que Deus me direcionou. Eu gostaria muito que você não perdesse a oração amanhã das 6 e 7 da manhã. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Na verdade, hoje, muitas coisas estão mudando. Até uma palavra que eu tinha preparado aqui, eu não vou usar essa palavra, porque Deus me dirigiu a outra palavra e eu quero ser muito fiel a essa palavra que Deus está me dirigindo. Você lembra quando Naamã veio buscar a cura da sua lepra? Ele veio ao profeta. Ali houve muitas vozes que quiseram atrapalhar Naamã de ouvir a voz profética que estava falando com ele. O profeta Eliseu deu uma palavra para ele, e a palavra que ele deveria ir até o Jordão e banhar-se 7 vezes. Mas isso pareceu mal a Naamã. Primeiro que ele não havia sido recepcionado da altura que ele achava que merecia. Você tem que entender uma coisa. Sempre que você ouvir a voz de Deus, vai haver outras vozes que vão tentar burlar a direção de Deus. É por isso que, se nós não diminuirmos as vozes contrárias que estão lutando para que nós não atentemos para a voz divina, nós podemos perder a promessa, perder o milagre de Deus. Ali havia tantas vozes se manifestando em Naamã. Existia a voz do orgulho, existia a voz da presunção, existia a voz da autoridade, porque ele era um homem de autoridade, então ele estava acostumado a mandar. O volume das vozes que Naamã carregava estava extremamente alto. E isso estava deixando ele cegado, totalmente cegado. Eu me lembro que, certa feita, eu estava conversando com um rapaz na frente da minha casa, e esse rapaz ele tinha um problema de descontrole emocional muito grande. E do outro lado da rua, uma mulher estava brigando e gritando com o seu namorado ou marido. Eu não sei direito até hoje o que ele era dela. E os dois vinham discutindo na rua. E eu estava conversando com esse rapaz na calçada da minha casa, quando eu morava lá no interior ainda do Rio Grande do Sul. E quando esse rapaz ele viu isso, ele quis atravessar a rua, e eu sabia que se ele atravessasse a rua, ele ia bater no rapaz. Mas os dois estavam discutindo, eles não estavam se agredindo, eles estavam discutindo.
e eu disse para ele: se concentre na minha voz, se concentre na minha voz, não vá para o outro lado, eu disse para ele, não vá para o outro lado. Eu disse: deixa eles, vamos conversar sobre aquilo que nós temos que conversar. E esse rapaz, sempre que ele se descontrolava emocionalmente, ele ficava completamente cego, tanto que houve situações onde ele brigou e ele ficava totalmente descontrolado, ele não via mais nada, sabe? As emoções afloravam nele e ele ficava completamente cego por aquelas emoções. Bem, Naamã estava sofrendo isso. Naamã estava ouvindo outras vozes e não estava conseguindo se concentrar na voz do profeta. A voz que disse para ele que ele deveria ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes. Você tem que entender, sempre que Deus falar com você, vai haver vozes que vão vir. E essas vozes, elas vão tentar burlar, vão tentar sabotar aquilo que Deus está lhe direcionando. Faz muitos anos que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. E, sabe, chegou um momento onde eu ensinei muita gente, assim, milhares de pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Há coisas que tentam sabotar a voz de Deus. Não é que Deus não fale, é que são tantas vozes, e a Bíblia fala inclusive sobre isso, que existem muitas vozes no mundo, que se você não conseguir, sabe, se concentrar na voz de Deus, você vai dar ouvido às outras vozes. E mesmo a voz de Deus sendo a voz certa, a voz poderosa e a voz que se você seguir as coisas vão acontecer, as outras vozes, elas tentam poluir a voz de Deus. Elas tentam de alguma maneira abafar a voz de Deus para que você não se concentre na voz de Deus. Você lembra de Jairo? Quando Jairo foi a Jesus porque a filha dele estava para morrer, e Jesus opera um milagre no caminho da casa de Jairo, curando aquela mulher que estava com hemorragia. Quando Jesus continuou o seu percurso, alguém, talvez um familiar, um amigo de Jairo, chega a Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Essa palavra, ela quis destruir a fé de Jairo. Essa palavra quis acabar completamente com o destino de fé que estava ali começando na vida de Jairo. Jesus então olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus tira Jairo de tudo aquilo que trazia medo, de toda a voz que trazia dúvida, de toda a voz de desesperança, de toda a voz de morte, de toda a voz de crise. Jesus chama a atenção de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se concentre na minha voz, Jairo. Jairo, você precisa se concentrar na minha voz. Os cristãos, todo domingo eles vão à igreja e eles saem energizados da igreja, eles saem alegres, eles saem esperançosos da igreja. Quando chega na segunda-feira, parece que eles nunca pisaram numa igreja. Quando eles chegam na segunda-feira, que os boletos estão aguardando, os seus compromissos estão aguardando, suas responsabilidades estão aguardando, eles entram novamente em todo o parafuso da vida e começam a se ansiar, a se preocupar, ficar nervosos, entram em guerras na sua mente e por um momento parece que esqueceram totalmente daquilo que Deus falou com eles no domingo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar o número de vozes que existe nesse mundo e que existe na alma de cada um de nós nos confundir daquilo que Deus disse. Nós precisamos estar tão agarrados à voz de Deus, tão concentrados na voz de Deus, porque o diabo sabe que se você estiver concentrado na voz de Jesus, os milagres vão acontecer. Existe tanto barulho, tanta cortina de fumaça aqui nesse mundo,
para desviar a sua atenção, para desviar o seu foco. É por isso que eu acredito que enquanto os barulhos e os volumes da alma não diminuírem e você não se concentrar na voz de Jesus, você não conseguirá ter acesso ao sobrenatural de Deus. Deus fala, gente. Deus fala. Eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu estou hoje pregando a milhões de pessoas porque Deus falou comigo. Eu hoje ando por uma provisão sobrenatural porque Deus falou comigo. E tudo aquilo que eu faço e que dá certo é porque Deus falou. Quando eu não ouço a Deus, quando eu ouço outras vozes, eu falho. Eu tenho perdas financeiras. Eu tenho frustração. Eu me decepciono profundamente. E quando eu verifico o que aconteceu no meio do processo, eu vejo, eu não ouvi a Deus para isso. Eu ouvi a voz da minha alma. A voz da minha alma gritou mais alto do que a voz de Deus. É por isso que você que está me ouvindo nesse momento, você tem que se concentrar na voz de Deus. Se você se concentrar na voz de Deus, se você colocar o seu foco naquilo que Deus tem dito para você, você vai parar de andar em desespero, você vai parar de se preocupar, você vai andar de viver ansioso e você vai contemplar os milagres de Deus. Eu vejo que as interrupções são para distrair a gente, para nos tirar da voz de Deus. Eu fico pensando a linda história de Naamã, desse comandante que foi curado, desse comandante que teve a sua vida, seu destino transformado. Este homem voltou para sua casa totalmente mudado, sua pele, a Bíblia diz que se transformou com a pele de um bebê. Esse homem teve uma outra qualidade de vida, esse homem teve um outro futuro, esse homem teve uma outra vivência com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas com que ele trabalhava. A vida desse homem mudou, e mudou radicalmente, porque ele conseguiu silenciar as outras vozes e ele se concentrou na voz de Deus. A voz de Deus, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça a voz de Deus, aprenda a se concentrar na voz dele, e você nunca mais viverá debaixo do medo, do pânico, das inseguranças que existem aqui nessa terra. Sabe, as pessoas, elas ouvem muitas vozes, e o fato delas ouvirem muitas vozes, isso está destruindo a vida delas. Há muita informação, é muita dica, é muita coisa que tenta, sabe, distrair as pessoas de ouvir a Deus. Mas se você ouvir a Deus, você vai entrar em uma terra de milagres, em uma terra sobrenatural, em uma terra prometida, aonde Deus lhe conduzirá a restaurações, a uma vida abundante, a uma vida plena. É o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente isso que eu estou lhe ensinando. Escreva aí: a voz de Deus me conduzirá a uma terra de milagres. Você acredita nisso? A voz de Deus lhe conduzirá a uma vida de milagres. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. E com isso, eu gostaria de que você me desse toda a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de toda a sua atenção. Nós vamos hoje, à meia-noite, encerrar as inscrições para o nosso evento A Cura. Ele será um evento presencial e também online. E nesse evento A Cura, nós vamos tratar exatamente daquilo que está tentando burlar a voz de Deus, tentando sabotar Deus de dar uma direção para você. O Senhor está falando, mas você não está escutando. Há outras vozes que estão gritando com você. Há outras vozes que estão tentando lhe distrair. Deixa eu ensinar você a como silenciar essas vozes
e se focar apenas no que Deus falou com você. E você não está falando com alguém que não tem autoridade para falar sobre isso. Eu tenho autoridade para ensinar exatamente sobre isso que eu estou aqui lhe propondo. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho frutos para falar. Eu tenho resultados para falar. Eu tenho uma história para falar. E não é uma história contada, não é uma história inventada, não é uma história patrocinada, não. Eu tenho frutos na minha vida. Eu tenho verdade na minha vida. E eu quero conduzir, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a viver esse extraordinário. Por isso, eu convido você a fazer as inscrições. Você pode fazer a inscrição pelo link que está aqui na descrição, ou o link que está fixado aqui nos comentários, ou ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Acesse meu site, faz a tua inscrição. As inscrições encerram hoje à meia-noite e você não pode perder essa oportunidade. Na verdade, deixa eu lhe dizer, toda oportunidade que você tiver para aprender a ouvir a voz de Deus, entre nela. Essa é uma decisão que você nunca vai errar. E um detalhe, seu tempo investido nesse evento pode ser crucial para os próximos anos na sua vida. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Por isso, mergulhe nessa imersão chamada A Cura, que vai trazer resultados incríveis para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega os teus pedidos de oração, nós vamos apresentar hoje, fechamos 14 dias desse propósito. Hoje fechamos 14 dias e amanhã, às 6 e 7 da manhã, Deus me deu um outro ato profético para fazer e eu irei fazer esse ato profético. Amanhã você vai ficar sabendo disso. Amém? Amanhã, às 6 e 7 da manhã, você vai ficar sabendo disso. E se você perdeu o culto dessa manhã, assista, porque Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida agora nessa oração, deixa a tua curtida aí e compartilha com 7 pessoas. Na verdade, você não vai compartilhar com 7, você vai compartilhar com 14, porque faz 14 dias que nós estamos apresentando esse propósito diante de Deus. E você vai selar semeando com 14 pessoas. Amém? A mão que dá é a mão que recebe. Compartilhe a palavra de Deus agora, compartilhe a oração profética de destino com 14 pessoas. Você pode inclusive compartilhar nas suas redes sociais essa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se agora, vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E olha só, eu tenho um testemunho para compartilhar com você da Eliane. Presta atenção, olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Profeta, meu nome é Eliane, eu tenho acompanhado suas orações há mais de um ano. No início desse ano, eu descobri que tinha 22 miomas no útero. 22 miomas
no útero. Após realizar uma biópsia para preparar a retirada do útero, os médicos descobriram que eu tinha células cancerígenas raríssimas no tecido uterino. Eles me disseram que provavelmente eu teria que retirar não apenas o útero, mas também os ovários, e que meu sistema linfático poderia ser danificado, e que poderia causar linfedema, uma doença sem cura. Minha mãe e eu começamos a interceder todos os dias, orando pela manhã e à noite, pedindo a Deus que esse câncer não fosse maligno e que meus ovários e sistema linfático fossem preservados. Muitas vezes, durante as orações em que o profeta orava pela cura do câncer, eu colocava o telefone sobre o meu útero com fé. Eu fiz a cirurgia no dia 19 de julho. E para a honra e glória de Jesus, meus ovários e meu sistema linfático foram preservados. E as células cancerígenas não eram malignas. Agradeço a Deus por esse milagre em minha vida e pelas suas orações diárias, que tem sido uma bênção para minha família e amigos. Dê um glória a Jesus aí bem alto. Dê um glória a Jesus bem alto, porque isso é milagre. Isso é milagre. Jesus Cristo está vivo. Não duvide dele. E se você entrou aqui nessa oração, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Não importa a situação que você está vivendo, Deus pode mudar a tua história. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Coloque a sua fé não em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E como profeta, eu profetizo agora em nome de Jesus. Novos começos, novas portas e muita saúde. Oro nesse momento para que todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de dor renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, miomas, cistos, microcistos, rendam-se a Jesus Cristo. Também declaro a cura sobre as juntas do corpo, braços, pernas, e declaro cura, saúde total pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Doce e amado Espírito Santo, nos ajude a concentrarmos na voz de Jesus e que todo outro tipo de voz, do lado de fora ou do lado de dentro, seja silenciado, para que a voz de Jesus seja a voz que nós estejamos ouvindo a todo tempo. Eu quero declarar, Pai, que a paz de Deus está entrando nesta vida, a paz de Deus está entrando nessa casa e que milagres estão sendo liberados agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça e que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Nós apresentamos nossos pedidos a Deus e te pedimos um milagre. Te pedimos um sobrenatural agora. Vem, Senhor, e libera do teu poder, libera do teu milagre no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, opera e manifesta a tua glória no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Senhor, enche essa casa de paz e que a luz de Jesus Cristo toque em vidas agora, a luz de Jesus Cristo mostre o caminho para pessoas e que todo aquele que estiver cegado por outras vozes, que está ensurdecido espiritualmente, que seus olhos se abram para a voz de Deus e seus ouvidos também. No nome de Jesus Cristo, eu declaro vida de Jesus Cristo tocando tua vida, vida de Jesus Cristo tocando a tua casa. E eu digo, escuta aqui, Satanás. Acabou para você toda mentira, todo engano, todo tipo de ceguez espiritual. Eu digo, cai por terra agora no nome de Jesus. Todos eles ouvirão a voz do Senhor e estarão sendo guiados pela palavra de Deus e pelas direções de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, Deus fala comigo. Amém? Deus pode tudo. E providência está entrando na tua vida agora, toma posse aí. Providência está entrando agora na tua vida. E você que está me escutando, não perca a oportunidade de participar
desse evento, dessa imersão chamado A Cura, vai ser transformador na tua vida, vai ser transformador na tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.